Quase que eu adianto um dia aqui. Ó, foi um primor de jogo? Não, para mim não foi um primor de jogo. O Atlético é amplamente favorito com o elenco que tem, contra o América com o elenco que tem, em qualquer circunstância. Ganhou por 2-1, placar magro, poderia ter sido de muito mais, principalmente pelos gols perdidos e, em especial, o gol perdido pelo Queno. Era ele a bola e não tinha goleiro. E era ele a bola e o gol. Porque ali, qualquer toque que ele desse ali, ele tiraria o Jailson, que, diga-se de passagem, é um monstro. O Jailson é um monstro de goleiro, é muito bom goleiro. E o Atlético venceu pelo placar que eu já falei ontem aqui. Eu falei, amanhã estaremos aqui falando de Atlético 2, América 1. Quem apostou, faturou com a PixBet, porque você sabe que eu sou oráculo, eu já meti logo o placar. E quem apostar que o Atlético vai marcar gols sempre no primeiro tempo, né, Leandro Cavido? Vai se dar muito bem também. Giovana Oliveira, nossa convidada, narradora esportiva da Rádio Inconfidência. Prazer te receber aqui. Você lembra um pouco Marília Mendonça. Ah, é? Canta tão bem quanto ela, Giovana. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Mas assim, cantar eu não canto não, viu? Só narração. Eu esqueci. Só narração. Como é que você começou a narrar a partir de quando? Se apaixonou pela profissão, começou a narrar, e quem é a sua referência na narração? Ai, difícil falar de referência, mas acho que agora a Renata, né, da Sport TV, assim, ela é sensacional. Mas narra bem. Comecei em junho do ano passado, tem um ano. Tem pouco tempo, mas isso nasceu alguém que falou, poxa, você meu grande chefe, José Augusto Toscano. Toscano, grande Tosca, um beijo pra você, meu irmão. Viva o Toscano, viva Divinópolis, não sai de lá. Beijo pra você, Toscano. Giovana tá conosco. Giovana, um jogo que não foi um primor de jogo, mas um jogo em que mesmo o Mancini tentando fechar, o Atlético achou mais espaços, conseguiu vencer por 2-1, poderia ter sido demais, não seria nenhum absurdo a gente falar de um 3-1, 4-1 ali, embora até o América também tenha chegado e tal. Como é que você viu essa vitória, mas acima de tudo, a onda de críticas para cima do Atlético e do Turco? Ah, não, Everton, você está exagerando, não tem onda de críticas, gente. Pelo menos na minha bolha, a turma insaciável. Insaciável. 1-0 tá ruim, 2-1 tá ruim. Se não for de diferença de 2 para cima, o adversário não pode criar. O adversário não pode criar. Pô, mas o adversário está criando. O adversário está colocando o Atlético na roda e tal. Do outro lado tem quem jogue também, né, Giovana? Ah, com certeza. Acho que principalmente pelas questões desses últimos jogos do Atlético, né? Aquele empate contra o Curitiba, acho que foi o pior por ter sido na Arena Independência. Mas ontem a gente tem a questão do América. É um time que entrou totalmente desfalcado, principalmente no meio-campo ali, sem o Ale, o Lucas Cal também, que são peças primordiais desse time do Wagner Mancini. Mas eu acho que o Atlético poderia ter ganhado sim muito melhor. Aquele gol que o Queno perdeu, logo em seguida também o Zarate perdeu um gol na cara. Acho que o Atlético poderia ter sim ampliado o placar, mas um resultado muito favorável. Em relação ao Turco que você comentou, também eu acho que as críticas em relação a ele, porque a gente viu o Atlético ano passado, aquele time que ganhou a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, quase conquistou também a Libertadores, saiu ali contra o Palmeiras, então acho que as críticas são em relação a gente já saber que esse time do Atlético tem muito potencial. Mas sabe o que é injusto, Giovana, Vinícius, Paulo? A injustiça está em você fazer um recorte do último trimestre de 2021 e trazer para o primeiro quadrimestre de 2022, sabe? Porque as coisas mudaram, né, Paulo? Por mais que a base do elenco, a base do time titular esteja mantida, é natural que a mão do Cuca vá desaparecendo aos poucos, né? Tecnicamente, você tem um elenco muito bom, mas é natural que o trabalho do Turco comece a entrar, aí é uma bola que chega mais rápido para o atacante, é uma bola que de repente, ela atravessa o campo para buscar atacante que está aberto pelos lados, não é um time controlador absoluto de jogo como o do Cuca, né? Era um time paciente, de um certo período da temporada, um time paciente, girava a bola, esperava o melhor momento. Nota-se que o Turco não tem a paciência que o Cuca tinha. E aí eu estou trazendo isso para a discussão, porque tem muitos torcedores insaciáveis, Paulo. 1-0, 2-1, tá ruim. Mas, poxa, uma sequência de empates, uma boa vitória ontem, né, Paulo? Um prazer te receber aqui na Band. Um prazer, Everton. Prazer todo meu. E é engraçado, assim, a falta de paciência que a gente tem, né? Porque o cara veio do futebol de fora do Brasil, ele não entende o que é isso aqui ainda. Eu acho que ele vai entender ainda daqui a um tempo, né?
Os campeonatos são diferentes, as atitudes dos jogadores são diferentes. O jogador brasileiro, ele não é aquele cara obediente taticamente, né? Então ele sente essa dificuldade no dia a dia de trabalho e a gente tem que entender isso. É muito difícil. O cara, pô, é a mesma coisa que mandar Paulo Roberto, vai lá treinar um time na China. Cara, você tem que entender o que é aquilo lá, o que é o futebol. Realidade bem diferente, né, Paulo? Não é? É muito diferente. Então a gente tem que ter um pouco de paciência realmente. Óbvio que as cobranças vão vir porque ele está sendo muito bem pago para isso também, né? Para entender rapidamente o que acontece aqui. E até porque também a turma que fica no Atlético, hoje já fala com ele como é que funciona isso aqui. Enfim, mas eu acho que é um treinador que começou bem, teve uma recaída e está se adaptando novamente, né? Ele sabe que os resultados são importantes, campeonato, enfim, vai entender também o que ele pode contar com os jogadores taticamente dentro do campo. Mas eu acho que também, óbvio, erros, obviamente que tem, mas o futebol brasileiro é incrível, porque você joga com um time hoje de Série B, Série C, cara, a diferença está ali, ó, mínima. Consegue tecnicamente de um jogador para o outro. A dificuldade aparece em jogos com adversários menores. Exatamente. Também, né? Então, o que não foi o caso ontem. É óbvio que você tem uma comparação de elenco, mas no caso o América e o Atlético estão na mesma série de disputa. Lógico, estou falando outra, não com o América, obviamente, mas você tem que entender que resultado é suado, nada fácil, essa que aconteceu ontem. A gente vai cobrar por um futebol melhor pelo Galo porque ele tem elenco, tem qualidade, tem plantel, tem estrutura para fazer um resultado melhor. Mas, nessas situações, a melhor opção é você vencer e ganhar os 3 pontos, como foi. Que é o que aconteceu, que dá uma certa tranquilidade ao Turco também. Ontem a impressão que eu tive, e eu não sei mesmo, Vinícius, se o Turco pensou naquela escalação de segurança. Eu não sei se passou por isso, ou se na cabeça dele tinha um pouco disso. Bom, deixa eu colocar uma escalação de segurança aqui, porque ele girou o elenco, já está pré-estabelecido, né, que em cada jogo ele tem sempre 1, 2, 3 jogadores que saem do time titular. Ontem ele foi para uma escalação de segurança e o América me surpreendeu. A escalação do América me surpreendeu. E ontem, quando saíram as escalações, estava com o Gris e com o Gomilha, eles disseram, é perigoso. Isso que o Wagner Mancini fez aqui é perigoso. Quem vai trabalhar nesse meio-campo? E foi um setor que o Atlético esteve bem ontem, né, Vinícius? Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui na Band. Obrigado, Everton. Satisfação estar aqui novamente. O Atlético mantém uma base titular, apesar de um certo rodízio do Turco, mas a gente sabe que algumas peças ali são indispensáveis e na cabeça deles são protagonistas. O próprio Nath Fernandes, eu acho que com o Turco tem exercido um papel de maior protagonismo do que com o Cuca. Alguns jogadores ainda precisam encaixar melhor no time, acho que ainda falta um encaixe para o Jair, para o próprio Zarate, que eu achei ontem um pouco sem função em campo, mas o América compensou os desfalques e tinha vários problemas ontem com uma alteração tática. E realmente, eu comentava o jogo ontem também, e esse foi o meu destaque no início da partida. Olha, o Atlético deve ter uma supremacia no meio de campo, porque o América vai apenas com o volante. A expectativa era que o Éder jogasse como o primeiro volante, como geralmente faz o Lucas Cal, e aí praticamente atuou ali como um líbero, mas foi um setor que o Atlético levou vantagem, né? Com a qualidade do Alan, para mim o Nath o melhor em campo, então fez muita diferença. Mas, Everton, sobre essa pressão, né? E na minha bolha também existe uma pressão gigantesca em cima do Turco. Qualquer comentário ali na rede social ferve. E é muito louco a gente estar falando de uma pressão de um time que tem o melhor aproveitamento entre os 20 da Série A até aqui. Porque se o Atlético tivesse uma derrota com o time totalmente reserva, é muito louco pensar nisso. Eu concordo que faltam alguns ajustes, o Atlético ainda falta matar mais, ser mais letal nas partidas. O Nath falou de contundência, o Turco também usou essa palavra. A gente pode falar ser mais letal, mas ser mais letal, até que ponto isso tem a ver com o Turco? Porque ele vai fazer o quê? Vai fazer gol? Não tem como.
E o Atlético acho que precisa ainda melhorar um pouco na sua transição defensiva, ainda dá muito espaço para os contra-ataques, é algo para ser ajustado, gente. É início de trabalho dele, não significa que porque você teve uma temporada de sucesso que isso vai se repetir de forma automática. Se fosse assim, o Flamengo estaria vencendo todos os títulos desde 2019. Não é bem assim que funciona. Então, quando algo sai um pouco do controle, e nem acho que saiu, mas para a parte da torcida, é mais fácil olhar para quem chegou, para quem não estava aqui, e aí o alvo fica sendo mais fácil quem? O Turco do que o elenco que foi campeão. Mas em alguns momentos, os jogadores também precisam ser cobrados. Ô, Vinícius, talvez esteja na hora da gente cobrar um pouquinho mais também do jogador, Exato. né? Sim. Que a gente sempre cobra, o treinador tem um elenco. Fica muito no colo Tem do um treinador. elenco, fica no colo. É cultura brasileira mesmo cobrar técnico, já é normal já. Mas porque ontem, por exemplo, naquele lance do Keno, né? Vamos imaginar uma situação aqui do Keno perder aquele gol e o América vai lá e empata o jogo. Mas o Turco, o Keno tinha a bola do jogo. Sim. A bola do jogo ali para matar, para dar mais tranquilidade e tal. Daqui a pouco a gente volta para falar desse assunto, porque o papo agora é